Esta conferência será gravada agora. Olá a todos, eu sou Alexandre Ragosino, da Escola de Operadores, sejam bem-vindos a mais uma aula. E nessa aula eu quero falar sobre uma coisa que, num primeiro momento, ela é simples de entender, a gente não tem muita dificuldade em identificar, mas a gente não cansa de cair em falsos rompimentos, que são justamente quando que um rompimento ele é efetivo. Quando que eu consigo definir que aquele rompimento, claro, né, suporte ou resistência, quando que aquele rompimento tem altíssima probabilidade de funcionar e, consequentemente, o meu trade dá certo. Então, é isso que eu quero começar a explicar aqui para vocês. Eu tenho 3 maneiras que me ajudam a identificar essa altíssima probabilidade de que um rompimento ele é efetivo, ele é para valer. A primeira ela é muito simples, eu já vou compartilhar minha tela e explicar com uns desenhos e depois eu vou vou trazer alguns exemplos para a gente ver então como colocar essas 3 ferramentas ou essas 3 maneiras de identificar quando que um rompimento ele é efetivo mesmo e consequentemente ele tem altíssima probabilidade de ganho. A primeira ferramenta, o primeiro item que eu uso é rompimento de padrões de continuação ou de reversão. Por mais básico que isso seja, esses rompimentos eles são muito efetivos, né? Porque é um padrão que a grande maioria das pessoas está vendo. Né? Então, aquele rompimento ele tende a ter altíssima probabilidade de ganho. Então, o rompimento de uma bandeira de alta, de uma flâmula de baixa, de um retângulo, de um triângulo simétrico, de uma cunha. Legal? Então, isso é bem simples. Mas, apesar de ser simplista, ele sim faz com que eu interprete aquele rompimento como efetivo e aperte o gatilho. Eu estava numa outra live agora há pouco e um dos participantes questionou justamente isso. Alexandre, Ragosino, como é que eu melhoro o meu pull the trigger, o meu gatilho? Meu dedo está muito duro. E um dos itens foi esse, né? Identificar esses padrões. O segundo item, né, ele está muito em linha com o terceiro, que é o segundo é anulações de padrões de vela de alta ou de baixa. Um padrão de vela de alta ele ocorre em suporte, obviamente, e o inverso sempre verdadeiro. Um padrão de velas de baixa ocorre em resistência. Então, quando esses padrões são anulados. E o terceiro é quando um suporte é testado e o preço não sobe. E, de novo, inverso verdadeiro. Quando uma resistência é testada e o preço não cai. Então vamos entender isso um pouco melhor com alguns exemplos aqui, alguns rabiscos, alguns desenhos, depois alguns exemplos práticos. Deixa eu compartilhar a minha tela com vocês aqui. Muito bem. Deixa eu colocar. Isso, acho que todo mundo vai conseguir enxergar a minha tela aí. Ótimo. Bem, então, primeiro, padrões de continuação. Eu vou fazer um aqui bem rápido para a gente não perder muito tempo com esse desenho, porque todo mundo sabe, né? Se vocês não conhecem padrões de continuação ou de reversão, então estuda um pouco. A gente tem o nosso livro e nos próprios cursos online tem uma série de padrões. Né? Então, um deles vai uma bandeira. A gente tem uma bandeira de alta. Os preços sobem e começam a corrigir. Né? É aquela velha coisa, né, senhores? A gente nunca sabe até onde os preços podem corrigir. Mas uma coisa a gente sabe, quando a correção vai acabar. E uma correção de baixa acaba quando a resistência dela é rompida. Porque quem está em controle numa correção de baixa são os vendedores de curto prazo. A gente fala vendedores de curto prazo porque a força dominante não é deles, é dos compradores. Então, quando a resistência daquela correção de baixa é rompida, indica que aquela correção efetivamente terminou e os compradores retomam o controle. Então, a gente tem essa bandeira. O que caracteriza uma bandeira de alta ou uma de baixa é ela ser curta. Né? Ela tem que, o preço não pode demorar muito para corrigir. Exceção é quando ocorram correções complexas, que aí é um tema de uma próxima aula. Então a gente tem uma bandeira de alta e eu vou traçar o suporte, a resistência dela, perdão, o suporte dela e quando que ela vai ser confirmada?
Quando o período no qual eu identifiquei esse padrão fechar acima da resistência. Lembrem-se, senhores, a relação entre os 4 tipos de preços é importante. Os 4 preços são importantes, mas o fechamento é sempre o mais importante, porque ele mostra consenso momentâneo entre compradores e vendedores. Então, se eu vi essa bandeira de alta num M5, num H1, num diário, no semanal, seja qual for o time frame ou o período, se a vela que eu identifiquei, aqui no caso vai um diário. Se a vela diária fechou acima, eu tenho que esperar o fechamento, final do pregão ou fechamento de Nova York, se for mercado internacional. Fechou acima, eu tenho um rompimento. Por exemplo, no euro agora. O euro está querendo formar um oco complexo. Ombro, ombro, cabeça, ombro. Está querendo formar. Mas quando que ele vai formar? Quando que ele vai confirmar mesmo? Isso aqui é gráfico diário, tá? Estou no D1. Quando romper o suporte do padrão. Então eu vou ter que esperar o meu gráfico diário, ou aqui no caso, eu posso até antecipar para um período um pouco mais lento, um H4, por exemplo, fechar abaixo do suporte. Alexandre, é o Euro-USD, né? Euro-USD, exatamente. Okay. Então aí eu tenho uma alta probabilidade dos preços caírem o tamanho do padrão. Deixa eu colocar com uma outra cor aqui. O tamanho do padrão. Eu tenho uma alta probabilidade dele retestar o 15,0. É aproximadamente aqui assim. Legal? Então, eu fico esperando isso acontecer. É isso que eu quero dizer com esse primeiro item. Esperar a confirmação de um padrão. Eu vou pegar outros exemplos, tá? Segundo, anular um padrão de velas de alta ou de baixa. Isso é muito bacana. Isso, para mim, funciona muito. Então, temos uma resistência. Não vou ficar desenhando todas as velinhas para não perder o tempo da gente aqui, legal? Então, ó, bate lá na resistência. Aí ele vai retestar. E quando ele vai retestar a segunda vez, deixa um padrão de velas de baixa. Uma linda estrela cadente. E você tá, puxa, é aí o ponto, né? Eu tô no olho da mosca, como o Fabiano comentou. Né? Caramba, é aí, não, puxa, é a venda, né? Mas eu preciso esperar o mercado fraquejar, eu preciso esperar a próxima vela ser de baixa, ou pelo menos romper a mínima da estrela. Aí o que acontece no período seguinte? Ele faz isso. Então ele não só, os preços não apenas rompem a resistência, né? Essa resistência, como o fato desse período, que é de alta, fechar acima da máxima da estrela cadente, cancela ela como um padrão de baixa, indicando continuação da força contrária, que no caso, força contrária à da vela de baixa, que no caso é dos compradores. Então, esse item, ele ajuda muito a gente ter essa sensação, não sensação, né? Essa informação de que esse é um rompimento efetivo com altíssima probabilidade de ganho. Para quem opera com base no padrão de velas exclusivamente, então o cara aqui vendeu. Vendeu no olho da mosca. Vendeu aqui, colocou o stop lá em cima e o limite lá embaixo. Não está errado. Afinal de contas, ele pode estar no rabo do foguete, aí, né? No início de uma reversão de baixa. E ele arriscou. Está certíssimo vender aí. Só que no período seguinte, quando faz isso, o que acontece com a venda dele? É estopada. Para o trader iniciante não, né? Amador, né? Porque o cara pode operar isso aqui há 10 anos e ele nem é amador. Né? No caso do trader amador, puxa, ele fica com raiva porque ele levou uma estopada. Se ele não tem um gerenciamento de capital eficiente, ele perdeu muito dinheiro, tá nervoso e tá teimoso porque aquela cadente vai funcionar, vende de novo e o negócio não para de subir. Agora, o trader profissional, ele vê isso e interpreta que, não, eu vendi correto, minha venda está certa, eu fiz o que era para ser feito, mas o que aconteceu? O preço anulou o meu padrão de baixa, então é alta, rompeu efetivamente a resistência.
E com isso eu uso então da famosa trocada de mão ou da versatilidade. Vendi, levei uma estopada, porque o mercado agora gritou, compra. Então, e esse item, esse segundo item que eu mencionei, né, o primeiro é padrões de continuação, padrões de reversão. Confirmação de padrões de continuação, padrões de reversão. Segundo item, anular padrões de alta ou padrões de baixa. Aqui no exemplo eu dei um padrão de baixa. E esse segundo item está em linha com o terceiro item, que é testou a resistência e não caiu. Por exemplo, vamos supor esse mesmo cenário. E a vela seguinte, ele faz isso. Para fins didáticos, vela vazia, a vela de alta, né, a branquinha, e a vela cheia e escura, a vela de baixa. Tá? Não vou ficar mudando cor para não perder muito tempo. Então, quando você vê isso, aí você tem até o gatilho de venda. Só que daí o preço no período seguinte faz isso. Dá uma pausa, e aí a vela seguinte faz isso daqui. Então, o que aconteceu aqui? Você tem um rompimento efetivo da resistência. E a mesma situação. Esse rompimento, fechar acima da máxima da estrela cadente, anula essa estrela. E quando houve o padrão estrela cadente em resistência, ele até poderia ter formado esse doji. Mas a vela seguinte era para ter enchido para baixo. Agora só para despencar. Não é para subir. Se subiu, então os preços alcançaram a resistência e não caíram muito e já subiram. Vamos ver essas três situações. Alguns exemplos práticos. O primeiro, eu quero mostrar justamente do ouro. Na outra conferência que eu fiz, um rapaz ele operou o ouro e já estava ganhando. Então, o ouro. Quando a gente olha assim o ouro, eu menciono esse ativo por uma questão educacional. Né? Se você não opera mercado internacional, commodities, CFDs, Forex, e opera contratos futuros, ou nenhum nem outro, opera ações à vista, eu vou mostrar exemplo dos três mercados. Tá? Então, esses exemplos agora são para o primeiro item que eu mencionei. Confirmação de padrões de continuação ou padrões de reversão. Eu estou pegando o ouro porque ele está formando agora o padrão. Acho que quem tem um pouquinho de experiência vê o gráfico diário do ouro e percebe que ele está num triângulo simétrico. Então eu preciso esperar a confirmação desse padrão. Quando que eu vou ter a confirmação? Quando rompeu o suporte ou a resistência. Reparem que ontem ele deixou um doji e hoje está deixando uma estrela cadente na resistência. Se amanhã, eu vou ter que esperar amanhã o ouro. Se o ouro amanhã fizer isso, então ele não só respondeu o primeiro item, ele confirma o rompimento da resistência de um padrão de continuação, um triângulo simétrico, como ele responde os outros dois. Então eu tenho os três itens sobrepostos, que é, segundo, anula um padrão de baixa, e terceiro, parou na resistência e não caiu. O segundo cenário é, obviamente, ele romper para baixo. Se ele romper para baixo, o que ele vai ter que levar? Talvez essa mínima, olha, essa região de suporte, que provavelmente ele não vai fazer algo assim, né? Se ele fizer, amanhã ele pode parar aqui, ele pode querer corrigir um pouquinho para fazer um pullback. Se quiser vender no pullback e não está errado, espera o próximo. Legal? Segundo item. Também para Forex. Iene japonês. Quando eu olho o gráfico do iene, eu já vou pegar uma ação, tá? Para sair do Forex. Tá? Quando eu olho o gráfico diário do iene, a gente repara que ele tem essa volatilidade fora do comum. A gente chama de volatilidade Covid. E depois ele entra no seu movimento normal, que está claramente em uma grande tendência de baixa. E o iene, no primeiro momento, ele está feio, né? Olha, ele cai, corrige mais, correção complexa, cai, corrige, fica nheco-nheco aqui. Então, puxa, o que aconteceu aqui? Assim?
Tudo bem que o trade já correu, tá? Mas a resposta ao primeiro item. Padrões de continuação, padrões de reversão. Repara uma coisa. Eu tinha suporte. E resistência. Que, na verdade, essa resistência, eu posso até, se eu pegar ela lá em cima, ela não está errada também, tá? Ó. Então, o iene aqui confirma o rompimento de um grande triângulo simétrico. Confirma o rompimento do suporte dele, dando venda. Então, isso aqui fez, ou disse para a gente que, caramba, aqui eu tenho uma alta probabilidade de ganhar dinheiro na venda. Terceiro item. Acho que todo mundo enxerga a minha tela. Muito bem. Eternit. A Eternit vinha numa enorme tendência de baixa. Covid também. Todo mundo sabe que a recuperação foi em V. Então, ele forma essa máxima, essa correção, para nessa região de suporte e volta e começa a subir. Então, isso indica uma potencial reversão de alta aqui. E nessa situação aqui, olha, o que ele está formando? A Eternit. O que essa ação está formando? Ela está formando um padrão de continuação chamado flâmula de alta, onde eu tenho a sua resistência e o seu suporte. Período, opa, vou deixar ela marcada, resistência, suporte. Reparem que na resistência eu tenho dois dojis. Indecisão em resistência, alta probabilidade dos vendedores eliminarem ela. Mas eu tenho, na verdade, doji em resistência de um padrão de continuação de tendência de alta. Período seguinte, rompe. Então, esse rompimento é efetivo. E próximos períodos, a gente vê que o mercado realmente, a tendência realmente continuou. Tá? Então, o primeiro item, que é confirmação de rompimento, que confirma padrões de continuação e de reversão, são os mais simples, digamos, mas que, puxa, significa que, quer dizer então, Ragosino, que vale a pena eu monitorar, escanear os ativos da classe de ativos que eu opero para identificar esses padrões, porque assim eu tenho um alto nível de assertividade, alta probabilidade de ganho? Sem dúvida. Agora, uma coisa que eu preciso deixar aqui claro e registrado é que eu estou dizendo, esses três itens, eles estão sujeitos a caírem também na probabilidade de perda, né? Porque, como vocês sabem muito bem, né? É mais uma questão de registro mesmo, nada é o senhor soberano do mercado, né? Nada é infalível. Né? Nada tem 100% de certeza de que vai funcionar. Como eu mencionei desde o começo, esses três itens aumentam e muito a minha probabilidade de ganho. Mas por maior que ela seja, a de perda sempre está ali para incomodar. Né? Por isso, da importância de um gerenciamento de capital eficiente. Pronto, legal. Essa era a ação que eu queria mencionar. Jogo ela para cá. Segundo item, né? Quando anula padrão de velas de compra em suporte ou de venda em resistência. Vamos ver uma oportunidade que aconteceu no euro lá atrás. Vamos voltar aqui para o Forex. Opa, voltar para o euro. Perfeito. Só mais um minuto. Legal. Muito bem. O que eu quero mostrar é isso daqui. Eu vou já ilustrar bem o que eu quero dizer. Isso. Muito bem. E eu vou apagar aqui o futuro, porque o futuro a Deus pertence. Muito bem. Então, zona de resistência significativa. Nesse dia, ele forma uma estrela cadente. Tem um padrão de baixa. Lindo aí. O dia seguinte confirma a estrela cadente com os preços fechando. Isso aqui é gráfico diário também, tá? Do euro-dólar. Fechando abaixo da mínima dela. Então, é venda. Venda, stop, e olha, meu limite eu vou pelo menos até aqui. Então, a venda no euro estava dada, estava cantada. Nada errado aí, é para vender-se.
para ver o que acontece. Né? Como a gente vê, né? O preço volta a retestar, tudo bem, poderia ser um pullback para assustar a gente. Aqui, essa vela provavelmente teria estopado, né? Olha aqui a máxima dela. E essa aqui, olha, essa vela, sim, fecha efetivamente acima da máxima da estrela cadente, cancelando ela. E a gente sabe que aí o euro acelera a sua tendência de alta, indo, né, até a super resistência, que é 1,2, né? 1,2 dólares por euro. E aí está formando... Boa tarde, Alexandre. Oi? Boa tarde. Boa tarde. Nesse caso aí, Alexandre, você está falando de um ativo que ele é muito suscetível a notícias também, né? Porque ali ele estava com uma força compradora muito grande. Eu teria guardado ele romper e continuar a tendência. Mas se você não estiver analisando o que está acontecendo no contexto de notícias e tudo, o que podia ter acontecido é ele ter descido mesmo. Sem dúvida, excelente pergunta. Né? Vamos supor que, puxa, eu não tenho esse contexto fundamentalista e eu não me importo com ele. Não que ele não seja importante, pelo contrário, é muito importante. Mas vamos supor que não. Eu sou um trader analista técnico e não fundamentalista. Está errado? Não, não está errado. Né? Ou o outro é só fundamentalista. Está errado? Não. Quem está certo? Quem ganha dinheiro e é consistente. Então, o que acontece? A gente sabe que a análise fundamentalista, as decisões são baseadas, as decisões são tomadas com base nos motivos que levam um ativo a se valorizar ou se desvalorizar. Como você mencionou, existiam notícias que indicavam desvalorização do dólar americano. E a consequente valorização do euro. O analista técnico não. Né? O trader que opera com base em análise técnica, ele não está preocupado com os motivos, mas sim como o mercado reage a esses motivos e criam essas figuras. Né? Então, puxa, se eu decidir operar com base na análise técnica, eu levei uma estopada. Mas aí, né, de novo, e a sua pergunta, o seu comentário é muito pertinente. Né? Eu levei uma estopada. Tá bom, puxa, eu estopei. Era para ser estopado? Não. E olha o rompimento. Então agora eu vou comprar. Porque eu tenho dois fatores aí, né? Os dois itens. Primeiro, estrela cadente, que foi anulada. Segundo, estrela cadente e o preço não caiu. Né? Pelo contrário, né, do que ele formou estrela cadente, caiu choro de troco de pinga e daqui ele subiu tudo. Legal? Um outro item. Cadê? Aqui, ó. Esse foi um trade fresquinho, hoje. Que é o dólar futuro. Então a gente sai, né, do Forex e vai para BMF. Isso aqui é um gráfico, o dólar futuro, né? Gráficos muito mais rápidos, né? Esse aqui é o de 5 minutos, é o M5. Então o que aconteceu hoje com ele? A gente tem esse movimento aqui. Os preços abrem com gap de baixa e formam essa máxima do gap. Poderia falar, não está errado falar, o suporte do gap, aqui era a resistência, né, quando abriu. Então, ele tinha esse ponto. Vamos marcar. Eu vou pegar essa linha, eu vou jogá-la aqui. Muito bem. Legal. Então, isso era uma resistência que depois a gente vê que os preços falharam em rompê-la, pararam nessa zona de resistência, na máxima do dia, e vão retestar a resistência rompida como suporte, que é o 5260, alinhado com essa linha preta aqui, para quem opera BMF, dólar futuro, é o VWAP. Então eu tenho um martelo, um padrão de velas de alta, em suporte e na sobreposição de duas zonas de suporte. Resistência rompida como suporte junto com o VWAP. Então a compra seria, espera subir, espera no M1 ou M2, romper essa máxima, fazer pullback, aqui você pega. Vela seguinte,
nada de errado aí, ele foi querer retestar lá embaixo. Para quem comprou com base no martelo, com stop aqui está negativo, claro, mas não está tão assustado assim, porque o dólar gosta de fazer isso. Vela seguinte, pronto. Eu tenho o efetivo rompimento dessa região de suporte, porque eu tenho a anulação de um padrão de altas, na verdade, em não apenas um suporte, mas em dois. Então, eu tenho essa vela de 5 minutos. Confirma o rompimento não só desse suporte horizontal, 5,260, eu fiz esse trade hoje, essa venda, mas também do VWAP. Quem acompanhou o dólar futuro hoje viu que ele foi buscar a mínima do dia. Perfeito? Então, esse fator aqui, a união dos dois fatores que eu mencionei, a anulação do padrão de alta em suporte e parou em suporte e não subiu, caiu, me dá altíssima probabilidade de que é um efetivo rompimento. Legal? Diminuir. Vamos jogar essa janelinha aqui. Próximo ativo, para ilustrar o que eu quero dizer. JHS. JHS, gráfico diário. Aqui a gente está em maio. Suporte, martelo lindo. Formou essa resistência, parou aí não sei por quê, corrigiu tudo isso, voltou para retestar lá. Perfeito. Você está vendo isso, você está esperto para vender. Ou se você está comprado, você está realizando. Muito bem. Próxima vela. Opa, eu tenho um doji. Puxa, eu tenho indecisão em resistência. Se me levar à mínima do doji, é venda. Próxima vela. Opa, o que a gente tem aí? Que padrão que é esse aí? Pô, eu tenho um enforcado, né? Eu tenho um belo enforcado em resistência. Teoria fala, puxa, espera levar a mínima dele. Provavelmente quem opera no intradiário, faz day trade em ações, estava com isso aqui desenhado nele. Legal. Vela seguinte, olha. Então, essa... Opa, eu não quero fazer nada disso. Deixa eu colocar para cá. Muito bem. Então, essa vela responde ou me dá os dois itens que são, primeiro, me anula um padrão de baixas. Segundo, ele para em resistência nesse doji, nesse enforcado e não cai. Pelo contrário, rápido, já rompe. É um efetivo rompimento. Altíssima probabilidade de ganho na compra. Baixíssima probabilidade de ser um falso rompimento. Acontece de ser um falso rompimento? Acontece. Mas a probabilidade é muito pequena. Próximo ativo para ilustrar esses dois itens, né? O primeiro item são padrões de continuação de reversão, eu já falei. Então eu estou nesses dois aí. Próximo. Porto Belo. Também, tá? Gráfico diário, um pouco mais recente. Esse aqui é o gráfico diário da Porto Belo. Eu não tenho nenhum padrão aí. Mas, ao olhar esse gráfico, puxa, eu tenho uma potencial reversão de alta aqui embaixo. Mas os preços agora estão nessa situação aqui. Que eu não sei o que eles vão fazer. Será? Isso aqui é uma correção. Puxa, até onde eles vão corrigir? Lembrem-se, senhores, a gente nunca sabe até onde os preços podem corrigir. Mas a gente sabe quando a correção terminou. Então, aqui eu tenho a resistência dessa correção. E reparem, deixa eu traçar de novo. Deixa eu dar um zoom agora para ilustrar bem o que eu quero dizer. Opa. Isso, vamos para baixo. Como eu mudo de plataforma, uma eu navego de um jeito, outra eu navego do outro, então eu fico pilotando aqui a coisa. Legal? Aqui a resistência. Próximo período.
Olha o que os preços estão fazendo. Testando ela. Deixando uma estrelinha, 2 estrelinhas, um doji. Próxima. Segundo doji. Ou seja, está parando em resistência, mas não está caindo. Mas beleza, acontece. Está batendo cabeça na resistência, os compradores não estão conseguindo romper. Virou região de briga. Eu vou ter que esperar levar a mínima ou romper a mínima desses 2 dojis, que aí isso me confirma que os vendedores eliminaram essa indecisão. Próxima vela, próximo dia. Também está parando aí, olha. Parou de novo. E reparem, senhores, que agora, olha, quando ele me dá essa vela de baixa, você fala, ainda bem que eu não comprei, porque ele está com alta probabilidade de querer buscar essa região de suporte. Eu vou apagar. Já apago todas as linhas. Agora a próxima, olha. Deixa eu apagar tudo para não ficar tão poluído o gráfico. Olha. Aqui sim. Isso aqui, então, confirma que ou me dá a informação de que eu tenho altíssima probabilidade de ganho na compra da Porto Belo esse dia, porque os preços não testaram muito a resistência e não caíram. E rápido já rompe. E a gente, não sei quem acompanha esse ativo, mas aí vê que a tendência ela continua de alta até agora. Então quem está comprado segura mais um pouco ou realiza e sai no potencial pullback dessa resistência rompida como suporte. Próximo ativo, para a gente ilustrar um pouco tudo isso. Eu quis trazer, né, alguns exemplos para a gente ver tudo isso daqui. Tem um outro exemplo muito legal. Peraí, deixa eu navegar aqui um pouco. Log N. Muito bem. Quando a gente olha a log N, ela está batendo cabeça em resistência, certo? Então, e ela não só está batendo cabeça na resistência, como? A resistência é essa daqui. A primeira vez que testa, que é essa daqui. Essa aqui não é a primeira vez não, né, senhores? É aqui que a resistência é criada. E aqui ele testa a primeira, aqui ele testa a segunda. Só que quando ele... Opa! Obrigado. Isso. Quando ele testa a primeira vez, reparem na máxima, que está um pouquinho abaixo da resistência. E quando ele testa a segunda vez, repara que a máxima está um pouco mais abaixo ainda do que a anterior. Então isso fala para mim que os vendedores estão atuando bem aí. Não estão deixando os compradores formarem máximas cada vez maiores. Isso aqui está com cheiro de venda. Quem quisesse poderia ter marcado uma LTA aqui, não está errado, tá? Mas uma venda seria, obviamente, abaixo dessa região de suporte, que é a mínima desse padrão de baixas. Esse padrão pode ser considerado como um enforcadinho aí. Não está errado de pensar dessa maneira, não. Vela seguinte, ó. Então, o que acontece? Resistência. Testou uma vez, caiu. Testou a segunda, mas não caiu 1 centavo. Tadinho do cara que vendeu aqui, né? Tadinho do cara que vendeu na mínima, né? O cara levou na cara aqui. Então, isso aqui me dá altíssima probabilidade de ganho na compra, porque, de novo, os 2 últimos itens. Primeiro, anula um padrão de baixa e, segundo, para em resistência e não cai nada, já rompe rápido. Próximo exemplo. Eu quis pegar alguns, né, para a gente não ficar muito no rabisco, no desenho, acho que assim é muito mais legal. E eu quis pegar os exemplos mais gritantes. Existem vários outros que não são tão claros assim, que pode gerar muita dúvida, então eu quis pegar os exemplos mais simples de serem identificados. Vamos dizer assim. Vamos dizer assim. Próximo. Atrapalha. O GPA. Outra ação. O GPA3, aqui tudo, perfil Swing Trader / Positioner, gráfico diário. Eu tenho
Não repara que o cachorro que está aqui do lado de embaixo, e ela late mesmo. Resistência, retesta a primeira vez, me deixa um doji, o sinal de alerta. E quando retesta, e quando ele vai lá de novo, olha o que ele faz. Ele me faz um falso rompimento no intradiário, me deixando um outro doji, que é um doji de venda. É o chamado doji lápide de túmulo, né? É o gravestone doji. É um doji de venda em resistência. Aí sim, vale a pena esperar o intradiário ou esperar a vela seguinte, o dia seguinte ser de baixa, para confirmar a venda. Só que o que acontece no dia seguinte? Ele confirma o efetivo rompimento da resistência. 2 motivos. Primeiro, anula um padrão de baixa. Segundo, quando para na resistência a segunda vez, não cai 1 centavo. Então, isso dá confiança da gente entrar em rompimento. Legal? É isso, senhores. Eu quis mostrar esses exemplos para vocês hoje, para ajudá-los a como interpretarem melhor ainda o que é um efetivo rompimento. Porque rompimentos, né, são técnicas de negociação, obviamente, né, extremamente válidas, tem que operar. Né? Eu não faço muito rompimento. Eu prefiro esperar o famoso reteste ou pullback, mesmo sabendo que ao esperar um pullback eu incorro no risco desse pullback não acontecer. Mas eu prefiro fazer isso para não cair num falso rompimento. Quais são as exceções que eu opero rompimento? Nesses 3 itens que eu mencionei para vocês. Aí fala para mim, não, cara, não espera rompimento, não espera pullback, não. Rompeu, vai. Né? Se ele fizer pullback, não é para ele estopar, porque o seu stop está bem posicionado. O que vocês acharam? Dúvidas? Sem dúvidas. Legal, obrigado. Excelente aula. Ótimo, obrigado. Que bom, fico feliz. Muito boa explicação. A operação fica mais refinada, sabe, Alexandre? Muito bem, puxa, muito legal o seu comentário. Você vê que ela fica mais refinada e você repara que o refino, né, disso é a ação de preços. Eu, né, na live que eu fiz anterior a essa, né, às 4 da tarde, um participante falou: olha, Alexandre, eu tô fazendo assim. Ele não detalhou muito, né? Ele falou: olha, eu opero com base num indicador, opero BMF, dólar futuro, estou fazendo em média 10 pontos aí por dia, opero uma vez, 2, no máximo 3. E a maneira como eu opero é extremamente simples. Aí ele colocou em parênteses, dá até vergonha de falar. Eu já falei: não, você não tem que ter vergonha. Pelo contrário, o simples é efetivamente, extremamente eficiente. Quanto mais informação a gente coloca, informações a gente coloca, informações derivadas de preço, indicadores osciladores, mais confuso a gente fica, porque essas informações são contraditórias. O que vale mesmo é a famosa ação de preços. Então, repara, né? Você falou do refino, muito legal isso, né? O seu comentário, porque você vê que apenas uma correta interpretação da relação entre os 4 tipos de preços e como que é essa relação, né, a máxima, mínima, abertura e fechamento, e claro, mais importante que é o fechamento, numa zona, em extremidades, né, suporte e resistência, refina a análise. De uma maneira simples, mas eficiente. Você entra na operação com mais segurança, né? Com mais segurança. E isso, não certeza, né? Porque certeza a gente não tem nunca, né? mas com mais segurança. E essa segurança te deixa relaxado. Porque se você levar uma estopada, você fala, puxa, a probabilidade era de 0,5% de levar uma estopada, mas justo hoje o mercado decidiu testar o meu psicológico. Exato. Então, é exatamente isso, senhores. Legal. Puxa, eu fico muito feliz, né, de poder passar essa informação.
eu vou parar a gravação, vou subir nos cursos hoje mesmo, se der tempo, se não no máximo amanhã. Assim que eu subir em todos os cursos online, essa aula, eu decidi abri-la não apenas para os cursos pagos, mas também para os gratuitos. Isso não é comum, porque essas aulas ao vivo fazem parte apenas dos cursos pagos. Mas como eu, pensei nesse assunto, é uma coisa tão legal que pouca gente fala, né, eu quis, né, ajudar o máximo possível aí. Então, fico muito feliz com a participação de todos vocês. Então, eu vou subir essa aula, ela vai ficar gravada, vocês podem rever quantas vezes quiserem. E assim que eu subir, vocês vão receber um e-mail avisando. Perfeito? Perfeito. Tá ótimo, senhores. Então, obrigado pela participação. Daqui a 2 semanas teremos mais uma aula ao vivo, mas dessa vez apenas, né, para os cursos online. E ficaremos muito felizes com a participação de vocês. Vocês perceberam que eu quis fazer uma aula, não hoje, não tanto para interagir com vocês. Eu quis passar esse conteúdo. Eu achei que vocês iam ficar mais felizes e que ia agregar mais ferramentas no já completo arsenal de ferramentas para vocês melhorarem ainda mais os resultados. Espero que tenham ficado felizes. Com certeza. Com certeza. Legal, senhores. Então, um grande abraço, fiquem super bem e ótimos trades aí. Com certeza. Um abraço. Tudo bom. Tchau, tchau. Obrigado.